Depois de dias e noites de uma corrida contra o tempo para tentar encontrar um submarino que desapareceu nas profundezas do Oceano Atlântico com 5 pessoas, finalmente encontraram destroços desse submarino no fundo do oceano, cerca de 4 quilômetros de profundidade. Esse submarino pertence a uma empresa de turismo que cobrava $250 mil, aproximadamente R$1.200.000 por pessoa, para visitar os destroços do navio Titanic. Logo no dia em que o submarino mergulhou, ele perdeu contato com o navio e depois disso começaram as buscas. Essas buscas foram dia e noite, governos de vários países, aeronaves, navios, sondas, até que finalmente foram encontrados esses destroços. E, portanto, a chance dessas pessoas terem sobrevivido é 0. Então já foi declarado que todas as 5 pessoas que estavam a bordo perderam as suas vidas. E logo no dia que esse submarino desapareceu, eu gravei um vídeo para falar sobre a mente humana, o cérebro humano. Ou seja, o que a decisão dessas 5 pessoas de mergulhar em um submarino completamente improvisado, experimental, comandado por um controle de videogame que você encontra por aí por R$350. O controle do meu PlayStation 5 é melhor e mais tecnológico, digamos assim, do que o controle que eles utilizaram para mergulhar nesse submarino. Uma tecnologia completamente rudimentar, que está inclusive sendo muito ridicularizada pelas redes sociais, tem meme adoidado por aí falando justamente sobre isso. Como que pessoas aparentemente inteligentes, aparentemente educadas, conseguem tomar uma decisão tão irracional? E esse vídeo que você vai assistir a partir de agora foi gravado quando o submarino ainda estava desaparecido. Ou seja, nós não sabíamos de fato o que havia acontecido. Eu resolvi gravar esse começo como um adendo, já que nós sabemos qual foi o fatídico fim das 5 vidas que foram perdidas nessa decisão completamente irracional de 5 seres humanos de arriscarem suas vidas. Mas outras coisas surgiram também no meio do caminho. Você vai ver ao longo do vídeo que eu inclusive falo a respeito do respeito em relação à vida humana. Tem muito meme sendo compartilhado por aí e, no fim das contas, as pessoas estão dando risada da irracionalidade dessas pessoas. E no vídeo você vai ver que eu falo sobre respeitar as famílias. Só que, curiosamente, nem a própria família, por exemplo, do piloto desse submarino, que era o fundador da empresa, respeitou a vida do piloto, que estava desaparecido. O enteado do piloto desse submarino, que também era o fundador dessa empresa, ele postou, quando o padrasto já estava desaparecido, ele postou que estava indo para um show, né? Postou uma foto sorrindo, indo para um show da banda Blink-182 na internet, nas redes sociais, foi profundamente criticado por isso, acabou tirando a foto depois. E outras coisas surgiram também. Surgiu a notícia de que ele, o dono da empresa, havia sido alertado por um funcionário da própria empresa que esse submarino ele não tinha capacidade de mergulhar até as profundezas, a quase 4 quilômetros no Oceano Atlântico. Pelo contrário, ele conseguiria apenas cerca de 1.600 de profundidade. Isso é menos da metade da profundidade necessária para você chegar até os destroços do Titanic. E claro, o piloto e fundador da empresa ignorou isso e, no fim das contas, o resultado é esse que nós já sabemos. E não apenas esse funcionário alertou o fundador da empresa dos perigos desse submarino, mas várias outras entidades também alertaram para o caráter experimental e perigosíssimo desse submarino. Enfim, cada vez fica mais claro, conforme as notícias surgem, que a decisão não apenas das pessoas que assinaram o contrato e que pagaram $250 mil para esse mergulho, mas, sobretudo, a decisão do fundador da empresa, que era o piloto do submarino, e também do tripulante que estava lá junto com eles, que essa decisão foi uma decisão irracional, foi uma decisão que ignorou uma série de alertas para os perigos desse mergulho. Então, o vídeo que você vai assistir a partir de agora é ainda mais importante, porque quando eu gravei esse vídeo, eu, sinceramente, não tinha ainda a noção completa de quão irracional foi a decisão de todo mundo envolvido de topar um mergulho como esse. Em um submarino tão amador, tão mal feito no fim das contas. E recentemente surgiu inclusive um vídeo do fundador da empresa que estava nesse mergulho e que perdeu sua vida, dizendo que ele gostaria de ser lembrado por quebrar as regras, porque as pessoas que são lembradas, elas são as pessoas que quebram as regras. Pois bem, ele está sendo lembrado e será lembrado como uma pessoa que quebrou regras de segurança, tomou decisões completamente irracionais e
verdadeiramente estúpidas no fim das contas e que pagou o preço disso com sua vida. E o que eu quero te explicar aqui neste vídeo é o que leva a mente humana, o que leva o cérebro humano a tomar decisões tão irracionais, indo inclusive contra o instinto de sobrevivência e, portanto, arriscando a própria vida de uma forma completamente irracional, como fizeram essas pessoas. Eu vou te explicar os mecanismos, de acordo com a ciência, que levam as pessoas a tomar esse tipo de decisão. Eu vou te explicar por que essas pessoas, o fundador da empresa e as pessoas que estavam dentro desse submarino, fizeram isso, toparam fazer esse mergulho arriscando suas vidas. E mais do que isso, eu quero te explicar o que tudo isso te ensina sobre o seu cérebro. Porque eu imagino que você não toparia um mergulho como esse, mas eu quero te mostrar ao longo do vídeo que você toma decisões na sua vida que são perigosas, que são arriscadas, você ignora riscos e toma decisões irracionais na sua vida sem às vezes você perceber. Por mais que o exemplo desse submarino seja um exemplo extremo, o que eu quero te mostrar nesse vídeo é que doses menores disso acontecem no dia a dia da maioria das pessoas. E eu quero te ensinar como você se protege de tudo isso na sua vida para que você seja uma pessoa mais racional e não corra riscos desnecessários, tanto na sua vida pessoal quanto profissional. Cinco pessoas estão desaparecidas no meio do Oceano Atlântico neste momento, no momento em que eu estou gravando esse vídeo aqui. Eu não sei quando você está assistindo a esse vídeo, mas no domingo passado, dia 18 de junho de 2023, essas 5 pessoas mergulharam no Oceano Atlântico rumo aos destroços do navio Titanic, dentro de uma espécie de submarino. Esse submarino é de uma empresa chamada OceanGate. Essa empresa cobra $250 mil, o equivalente a R$1.200.000 na cotação de hoje, para cada pessoa que está lá dentro para chegar lá ao Titanic, para você ver ao vivo ali os destroços do Titanic. E nesse submarino que desapareceu, dessas 5 pessoas, 3 são de fato pagantes. Pagaram para estar lá, cada uma pagou esse valor de $250 mil. As 2 outras pessoas são o piloto, que aliás é o fundador e diretor executivo da própria empresa, e também um tripulante, que é um experiente militar, ele é um ex-comandante da Marinha Francesa. No domingo, eles mergulharam rumo às profundezas do Oceano Atlântico e pouco tempo depois a comunicação com esse submarino ela foi cortada, ela foi impedida. Alguma coisa bloqueou a comunicação e não se sabe o que aconteceu. E o que pode ter acontecido, de acordo com os especialistas? Bom, nenhuma das hipóteses é boa, porque em todos os cenários o risco à vida dessas pessoas é gigante e a probabilidade dessas pessoas serem encontradas com vida é realmente muito, muito, muito pequena. Veja só, esse submarino não é bem um submarino, segundo os especialistas. É, na verdade, uma embarcação submersível. Eu vou chamar de submarino aqui porque é um termo que você conhece mais, mas saiba que não é um submarino literalmente. Na verdade, quando você olha as imagens dessa embarcação, fica claro o quanto que essa embarcação é experimental, fica claro, inclusive, o quanto que essa embarcação ela não é, de fato, muito profissional, digamos assim, como é um submarino militar, que custa milhões, às vezes bilhões de dólares para ser construído. Você pode olhar aí, é basicamente um cilindro, tem o tamanho de um carro aproximadamente, não tem cadeira dentro, não tem nenhum tipo de conforto. As pessoas entram nesse cilindro. Para você ter uma ideia, o controle dessa embarcação é um joystick, é um controle de videogame que você pode comprar na internet e quando eu fui checar ele custa coisa de $350 a $400. Então, trata-se de algo que parece efetivamente muito experimental e muito improvisado. Essa embarcação já existe há algum tempo e ela, de fato, já conseguiu fazer algumas viagens com passageiros até as profundezas do oceano, passageiros que conseguiram ver lá os destroços do Titanic. Mas o que eu quero conversar com você aqui hoje é, em primeiro lugar, eu quero te contar essa história para você entender tudo que a gente sabe até o momento a respeito do que aconteceu e eu quero, sobretudo, eu quero te mostrar como essa história nos ensina muito sobre o cérebro,
a mente e o comportamento humano. Essa história nos ensina muito sobre a irracionalidade da espécie humana. Nós dizemos por aí que o ser humano é um animal racional ou coisa do tipo, mas décadas de pesquisa científica muito séria demonstram que a racionalidade humana é bastante limitada. Histórias como essa, elas infelizmente são o testamento de quão irracional o ser humano pode ser. Bom, trata-se de uma história que parece coisa de ficção científica de fato. Nós estamos falando aqui de 3 pessoas muito ricas que pagaram R$1.200.000 aproximadamente para entrarem nessa embarcação e, junto com os 2 tripulantes, mergulharam no Oceano Atlântico. Eu não sei se você entende um pouco a respeito do grau de risco e do grau de improbabilidade, ou seja, de quão improvável é o sucesso desse tipo de coisa. O oceano é praticamente um planeta desconhecido por nós. As profundezas do oceano, elas são muito perigosas, as situações lá dentro são muito adversas e nós não conhecemos em grande medida todas as variáveis que estão envolvidas em você mergulhar tão fundo. Pouquíssimas embarcações no mundo são capazes de chegar até onde está o Titanic. Para você ter uma ideia, o Titanic está a quase 4 quilômetros de profundidade no oceano. E aí nós temos que olhar para as possibilidades, né? O que será que aconteceu com esse submarino que desapareceu? E os especialistas eles têm algumas hipóteses e nenhuma dessas hipóteses é minimamente favorável. A probabilidade de encontrar essas pessoas com vida é muito baixa. Na melhor das hipóteses, essa embarcação ela tem uma série de redundâncias de segurança para boiar caso algum problema aconteça. Ou seja, caso dê algum problema, a embarcação ela tem vários meios de conseguir boiar, de conseguir subir até a superfície. Na melhor das hipóteses, essas pessoas estão boiando em algum lugar do oceano. Só que encontrar essa embarcação é muito difícil. Por quê? Porque ela não tem um GPS, digamos assim, porque GPS não funcionam lá nas profundezas do oceano. Além disso, todo o equipamento que essa embarcação possui é bastante rudimentar, como eu disse, um joystick de videogame, por aí vai. E todo tipo de comunicação com essa embarcação também é bastante rudimentar. Por quê? Porque ondas de rádio, por exemplo, não chegam até as profundezas do oceano. Então a comunicação dessa embarcação com a superfície é feita por pequenas mensagens de texto com tecnologias bastante rudimentares. E foi essa comunicação que foi interrompida no domingo, pouco tempo depois que a embarcação mergulhou no oceano. A questão aqui é que a própria empresa não fala e não tem falado muita coisa a respeito do que está acontecendo. Você deve imaginar que ela está com muita coisa em jogo. Qualquer coisa, qualquer manifestação da empresa será com certeza usada contra ela, caso aconteça a fatalidade dessas pessoas não serem encontradas. Então, a própria empresa tem falado muito pouco. A maior parte do que a gente sabe a respeito desse caso vem dos relatos de um jornalista. Esse jornalista teve a oportunidade, em 2022, de entrar nessa embarcação e mergulhar no Oceano Atlântico rumo aos destroços do Titanic, mas, olha só, na viagem desse jornalista, pouco tempo depois do mergulho, houve um problema mecânico e a embarcação precisou subir à tona de novo. Grande parte do que a gente sabe é graças aos relatos desse jornalista, porque, evidentemente, ele passou por todo o processo. Ele só não conseguiu chegar lá até o fundo do oceano, até o Titanic de fato. O nome desse jornalista é David Pogue, ele é jornalista da rede CBS lá dos Estados Unidos. E basicamente o que esse jornalista revelou nas entrevistas recentes, ele tem dado entrevista para todos os meios de comunicação por aí, é basicamente o seguinte: para você entrar nessa embarcação, você precisa assinar um contrato. E segundo esse jornalista, no contrato tem coisa de 10 razões pelas quais você pode morrer. Diz que o contrato diz para você que você pode perder sua vida e ele elenca cada uma das razões. Desde na viagem de navio até o meio do Oceano Atlântico, porque o Titanic fica lá no meio do Oceano Atlântico, até na hora de entrar no submarino, na hora de mergulhar e tantas outras coisas. Então, cada uma das pessoas ali teve que assinar um contrato assumindo o risco
de morte por essas várias razões que esse contrato aí apresenta. Lá dentro desse submarino, segundo o jornalista, é como você está vendo aí nessa imagem. É um cilindro, não tem qualquer tipo de conforto. Basicamente, você tem uma manivela em cima onde você pode se segurar. De resto, você fica sentado ali dentro desse cilindro com suas costas apoiadas e para enxergar qualquer coisa fora tem uma janelinha ali na frente, uma janela de 55 centímetros. É através dessa janela que a pessoa veria o Titanic, no caso de chegar lá até o fundo de fato. E, além disso, nesse contrato que as pessoas têm que assinar para fazer esse mergulho, elas têm direito a 5 tentativas. Ou seja, o próprio contrato ele já estabelece que talvez não consiga se chegar até o fundo do oceano. Por quê? Porque, gente, é realmente uma situação muito adversa. Lá no fundo, onde fica o Titanic, as temperaturas são em torno de 0 graus Celsius. Além disso, não chega luz lá. É absolutamente escuro. Não existe qualquer luz nas profundezas do oceano. Você tem correntes marítimas em vários níveis. Você tem correntes superficiais, correntes profundas. Enfim, a situação é efetivamente muito adversa. E o pior de tudo é a pressão. Porque o grau de pressão é tão elevado lá embaixo, que qualquer, por exemplo, fissura, qualquer vazamento que ocorra em um submarino como esse, faz com que o submarino ele imploda. É como você praticamente amassar uma folha de papel na sua mão instantaneamente. Então, na melhor das hipóteses, essas pessoas estão boiando no oceano. Só que qual é o problema? O problema é que essa embarcação, para ela ficar realmente vedada e conseguir chegar até o fundo, ela não consegue ser aberta por dentro. Então, na melhor das hipóteses, mesmo se essas pessoas estiverem no oceano boiando, elas não vão conseguir sair da embarcação. Por quê? Porque ela só consegue ser aberta de fora. E qual é o problema? O problema é que o oxigênio dessas pessoas vai acabar. Existe coisa de 96 horas de oxigênio. Então, as pessoas embarcaram no domingo, mergulharam no domingo. Elas têm até a quinta-feira. Se até a quinta-feira elas não forem achadas, de fato, elas perderam suas vidas nessa viagem porque elas não conseguirão sair mesmo se elas estiverem boiando. Na melhor das hipóteses, segundo os especialistas, elas estão boiando e precisam ser encontradas na superfície do oceano. E aí, é claro, as hipóteses elas vão piorando. Existe uma hipótese um pouco pior, que é de que, de alguma maneira, a comunicação foi perdida e essa embarcação ela está lá no fundo do oceano. Se essa embarcação estiver lá no fundo do oceano, o problema é muito maior. Por quê? Porque pouquíssimas embarcações conseguem chegar nessa profundidade. Além disso, tem todas essas condições adversas que eu falei. Pouca luz, correntes e tudo mais. Então, isso torna muito mais difícil encontrar a embarcação. E existe uma hipótese que é a pior de todas, é a hipótese de que houve realmente algum tipo de vazamento e aí esse submarino implodiu, tal como você pegando uma folha de papel e amassando instantaneamente, e aí 0 probabilidade dessas pessoas terem sobrevivido. E eu sei que nesse momento talvez você esteja se perguntando como alguém se sujeita a um risco como esse. Porque, afinal de contas, tem um contrato, e o contrato está te dizendo que o risco é elevado. Inclusive, no contrato está escrito que aquela embarcação, que esse submarino, ele não foi avaliado por qualquer agência reguladora. Está escrito que é um submarino experimental e que o risco de morte, ele existe e ele não é negligenciável. Isso está lá no contrato. Essas pessoas assinaram esse contrato e se sujeitaram a fazer esse mergulho. E, portanto, não dá nem para dizer que foram pessoas que, de certa forma, foram enganadas ou coisa do tipo. De maneira consciente, elas entraram nesse risco e, infelizmente, talvez elas paguem o preço disso com a própria vida. Essas pessoas, na melhor das hipóteses, estão presas dentro de uma embarcação, dentro de um submarino. Eu quero que você entenda que não tem banheiro dentro dessa embarcação, não tem comida dentro dessa embarcação. Basicamente, cada um leva um sanduíche ou coisa do tipo, segundo o jornalista David Pogue. Se a pessoa tem alguma necessidade de ir ao banheiro, basicamente tem um saco plástico no qual você faz as suas necessidades. Se tudo desse certo, essa viagem até o fundo do oceano e de volta, ela dura coisa de 8 horas. Então, veja que tudo é muito improvisado e, apesar disso, extremamente caro. Afinal de contas, $250 mil é bastante dinheiro. Então, são pessoas muito ricas,
presume-se que essas pessoas sejam relativamente bem educadas e, portanto, minimamente tenham conhecimento para entender os riscos daquilo que assinaram e, mesmo assim, essas pessoas aceitaram esse risco. E por que isso acontece? É isso que eu quero te explicar aqui no vídeo de hoje. Seja bem-vindo, este aqui é o canal Neurovox. Eu sou o professor Pedro Calabres e aqui eu ensino você numa linguagem simples, que todo mundo consegue entender. Eu ensino você a entender as engrenagens do seu cérebro, da sua mente, do seu comportamento, de acordo com a ciência mais atual. E é isso que eu quero fazer hoje. Eu quero, em primeiro lugar, te explicar por que pessoas cometem esse tipo de irracionalidade na vida. Eu quero te contar os mecanismos psicológicos, os mecanismos do cérebro por trás de decisões irracionais, como a decisão dessas pessoas de mergulhar nesse submarino. Mas, além disso, o que eu quero te trazer nesse vídeo é um pouco de como isso pode ajudar você na sua vida a tomar melhores decisões. Apesar do exemplo do submarino ser muito extremo, você na sua vida, às vezes sua vida pessoal, às vezes sua vida profissional, financeira, às vezes sua vida afetiva, você pode estar aí cometendo irracionalidades que partem dos mesmos mecanismos do cérebro. Ou seja, eu não estou dizendo que você mergulharia em um submarino como esse, mas eu estou dizendo que em menor escala, em menor grau, você pode estar cometendo decisões aí na sua vida que são péssimas, decisões que são riscos que você não deveria aceitar, decisões que são irracionais. Porque ao não compreender, quando você não entende esses mecanismos do seu cérebro, você abre as portas da sua vida para riscos que não deveriam ser aceitos. Então, basicamente, eu quero te levar aqui pelo conhecimento científico para você entender a história do submarino e o que está por trás dela, mas também a história da sua vida e o que esse submarino tem para te ensinar a respeito de como a sua mente e o seu cérebro funcionam. E para entender, em primeiro lugar, o submarino, você precisa compreender algo que, olha, nós já sabemos disso na ciência há décadas, que é o fato de que o ser humano é profundamente irracional. Para você ter ideia, dois grandes pesquisadores, um cara chamado Daniel Kahneman e um grande colega e amigo dele chamado Amos Tversky, desde aproximadamente os anos 1960, esses caras começaram pesquisas, eles são israelenses, e eles começaram pesquisas justamente para entender a tomada de decisão, as escolhas, decisões e julgamentos dos seres humanos, tanto em situações cotidianas quanto em situações profissionais e por aí vai. E o que esses caras foram descobrindo ao longo das décadas culminou em 2002 com um prêmio Nobel de Economia. Em 2002, o Amos Tversky já tinha morrido, mas o Daniel Kahneman ainda estava vivo. Na verdade, ele ainda está vivo. Daniel Kahneman, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, ele ainda está vivo, é professor emérito da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, e ele ganhou o prêmio Nobel de Economia em 2002. Por quê? Porque esses estudos dele e do Amos Tversky, desde os anos 60, eles começaram a demonstrar, e claro, começou com eles, mas aí vários outros pesquisadores, eles desenvolveram esses estudos que levaram à construção de um novo campo de ciência chamado economia comportamental. E na raiz desse prêmio Nobel de Economia em 2002 está um princípio, que é o princípio de que o ser humano é largamente irracional na sua tomada de decisão. E olha, quando a gente desdobra a irracionalidade humana, eu poderia dar aulas e aulas, e na verdade eu dou aulas e aulas, existem cursos inteiros a respeito disso. Mas quando nós olhamos para a decisão, por exemplo, dessas pessoas que mergulharam nesse submarino, assumindo esses riscos, nós percebemos alguns padrões irracionais que são muito bem compreendidos pela ciência. E o primeiro padrão irracional que nós podemos identificar aí é o fato de que o cérebro humano é péssimo ao calcular e estabelecer probabilidades. Na realidade, os primeiros estudos do Daniel Kahneman junto com Amos Tversky foram justamente sobre isso. Foram sobre como seres humanos estimam a probabilidade das coisas acontecerem. E o que eles demonstraram é uma completa irracionalidade dos seres humanos ao estimar probabilidades. Então, eu quero te dar um exemplo que os economistas e cientistas que estudam economia comportamental frequentemente utilizam, que é o exemplo da
loteria. A loteria é uma espécie de imposto sobre a estupidez. E quem diz isso não sou eu. Dizem que quem falou isso pela primeira vez foi o filósofo francês Voltaire. E desde que o Voltaire disse isso pela primeira vez, vários outros especialistas disseram coisas semelhantes. Os economistas utilizam um termo muito parecido. Eles falam que loteria é um imposto de idiota, né? Parece meio ofensivo, mas o que eles querem dizer com isso? Eles querem dizer que a loteria é algo que você paga só se você efetivamente é estúpido ou é idiota. Por quê? Porque se você entendesse de probabilidades e calculasse bem as probabilidades, você saberia que jogar na loteria é o equivalente a você pegar o seu dinheiro e jogar na privada, né? Basicamente significa você estatisticamente queimar o seu dinheiro. E tem gente aí que joga na loteria toda semana, tem gente que joga na loteria todo mês, tem gente que joga na loteria periodicamente, tá? Eu não quero que você se ofenda, quem disse isso não sou eu. Eu, Pedro, acredito que a loteria é um péssimo investimento, né? Se você pegar todo o dinheiro de loteria que você joga e você investir, por exemplo, em comprar livros que te ensinem inteligência financeira, cursos que te ensinem inteligência financeira, com certeza a probabilidade de você enriquecer vai ser muito maior do que você ficar lá jogando em algo cuja probabilidade de você ganhar é infinitesimal e está completamente fora do seu controle, né? Então o que o Voltaire e esses economistas dizem, de um jeito um pouco mais ofensivo, é basicamente isso. É que a pessoa que gasta dinheiro com a loteria está queimando o seu dinheiro e, portanto, isso é meio que um imposto, no sentido de imposto sobre a estupidez. Por quê? Porque é um imposto que você escolhe pagar e não precisaria. Essencialmente é isso, tá? Esse é um grande exemplo de como o ser humano calcula mal probabilidades. Mas deixa eu te dar um outro exemplo, e esse sim é um exemplo que é tão comum e que eu vou falar e eu tenho certeza que alguns de vocês aí vão duvidar e vão até comentar brigando comigo e por aí vai. Mas vamos lá, vamos falar de probabilidade e de estatística, tá? Muita gente mesmo tem medo de voar de avião. E essas pessoas muitas vezes preferem pegar um carro ou pegar um ônibus e pegar estrada em vez de pegar um avião. E o que os números nos dizem? As estatísticas quanto a isso, gente, são absolutamente claras, tá? Se você fizer ao longo de um ano inteiro, tá? Você faz uma viagem de ida e volta por dia. Essa viagem tem, vamos supor, 1 hora de duração, não importa a duração da viagem, tá? Se você faz 365 vezes por ano, todo dia, ida e volta, uma viagem de avião, você tem muito menos chance de um acidente fatal se você viajar todos os dias do ano, ida e volta de avião, do que se você viajar todos os dias do ano, ida e volta de carro, pelo mesmo tempo. Então, se a viagem é de carro é de 1 hora, se a viagem de avião é de 1 hora ou de 8 horas, não importa. Avião é o segundo meio de transporte mais seguro que existe. Perde apenas para qual? Vamos ver se você consegue imaginar. Perde para o elevador, né? O elevador é mais seguro do que avião de fato. Eu estou falando aqui estritamente de aviões comerciais, tá? Quando a gente vai para jatinho, avião particular, as estatísticas elas não são tão favoráveis assim, mas mesmo assim, a aviação é de longe o meio de transporte mais seguro que existe. A gente tem aqui no YouTube o grande Lito no canal Aviões e Músicas, que basicamente está falando há anos isso pra gente, e mesmo assim, um monte de gente toma a irracional decisão. Isso quero deixar claro para você, é irracional a decisão de você deixar de pegar um avião e você pegar um ônibus ou pegar um carro, porque o teu risco de acidente, tanto de acidente onde você sobrevive, quanto de acidente com perda de vida de fato, o risco é muito maior se você pegar uma estrada para fazer uma viagem. Os dados quanto a isso são claríssimos, especialmente quando a gente considera as estradas do Brasil e o risco de acidente que você tem em um país como o Brasil, nas estradas que nós temos aqui. E a gente sabe muito bem a qualidade das estradas, mas, sinceramente, isso vale para o resto do mundo também. E aí eu falo isso. E a pessoa que tem medo de avião aí, você vai tentar arrumar justificativas. Você vai tentar arrumar porque o cérebro humano faz isso. Quando você tem uma inclinação irracional e emocional perante uma coisa, as tuas emoções elas ficam criando ideias que parecem racionais para justificar a sua irracionalidade. E aí vem um outro elemento da irracionalidade humana que também está diretamente associado em por que essas pessoas elas decidiram entrar nesse submarino. Especialmente o piloto, que é o fundador da empresa, e para pensar, dentro desse submarino que desapareceu, você tem um ex-comandante da Marinha Francesa, um militar condecorado, experiente. Então, por que essas pessoas assumem riscos como esse? E aí vem um outro aspecto muito interessante da irracionalidade humana, que é a ilusão de controle.
Os estudos científicos eles mostram de maneira bastante interessante que o ser humano ele tem uma tendência a sentir e a achar que controla as coisas muito mais do que de fato controla. E isso é especialmente verdadeiro se você observar a questão do avião e do carro. Por que as pessoas pegam o carro e acreditam que o carro é mais seguro? Porque elas sentem que no carro elas têm mais controle sobre a situação. E de fato, no carro você está dirigindo, por exemplo, né? Qual é a questão? Mesmo considerando essa variável, o carro é mais perigoso. E aí vem uma outra irracionalidade humana. Estou aqui acumulando dados científicos na sua cabeça. A ciência também é clara a respeito disso. Talvez você pense assim, não, isso é válido para as outras pessoas, porque eu dirijo melhor do que as outras pessoas. E aí é outra irracionalidade que as pessoas têm. As pessoas tendem a achar que elas são melhores naquilo que elas costumam fazer do que elas de fato são. Então, quando você faz algo cotidianamente, uma coisa que você faz constantemente, por exemplo, quando você cozinha todo dia, quando você dirige frequentemente, todo dia ou vários dias, você tende a achar que você é melhor nisso do que você de fato é. Ou seja, o fato de você fazer algo constantemente, disso fazer parte do seu cotidiano, te leva a uma ilusão de que você é bom naquilo. E nesse sentido, o que acontece na mente humana é um enviesamento. Esse é o termo técnico, tá? Caso você queira estudar, caso você queira mergulhar nisso. Existem vieses cognitivos, esse é o termo mais técnico mesmo. E basicamente o que acontece é que quando nós estamos frente a uma tomada de decisão, a nossa decisão ela é meio que entortada, ela é enviesada irracionalmente de acordo com esses padrões aí. Esses padrões são os vieses cognitivos, tão bem documentados pelo Daniel Kahneman, pelo Amos Tversky e pelos vários outros cientistas que estudam a irracionalidade humana. Então veja só, em primeiro lugar, um cálculo ruim de probabilidades. Segundo lugar, uma ilusão de controle sobre a situação. E terceiro lugar, uma falsa sensação de competência sobre algo no qual você não é tão competente assim. Se você pega essas três variáveis, você já começa a entender um pouco por que essas pessoas tomaram a decisão de entrar nesse submarino. O piloto desse submarino e o tripulante, que é aquele comandante da Marinha Francesa, eles são pessoas competentes, de fato. Então é um militar condecorado e o piloto fundador da empresa, ele é um piloto de aeronaves, é um cara bem sucedido nesse sentido, experiente nesse sentido. Só que a experiência muitas vezes nos leva à ilusão de que nós temos a capacidade de assumir o controle sobre situações que nós, na verdade, não temos. Então, veja só, esses dois caras, eles acreditaram que a experiência deles em outras situações era suficiente para que eles tivessem a competência de escapar de quaisquer problemas que pudessem acontecer aí nesse mergulho. Mas e as três pessoas que assinaram aquele contrato, assinaram aquelas cláusulas que diziam claramente que o caráter daquela embarcação, desse submarino é experimental, que havia um grande risco delas perderem a vida? Por que elas fizeram isso? Por uma incapacidade de calcular bem probabilidades. E aí vem um outro viés, uma outra característica da mente humana que também nos leva muito à irracionalidade. E o Kahneman chamou isso de viés de disponibilidade. E o que é o viés de disponibilidade? Eu vou falar de um jeito bem simples para você entender, tá? Quando você consegue puxar algo da tua memória de maneira mais fácil e rápida, você tende a achar que aquilo é mais provável, mais real, mais concreto. Já quando você não consegue puxar algo da tua memória de maneira rápida, você tende a achar que aquilo é menos provável, menos real, menos concreto. Eu sei que parece muito técnico falar desse jeito, mas deixa eu te explicar isso na prática. Até o momento, até esse desaparecimento desse submarino, nunca havia sido reportado um acidente dessa empresa. Ou seja, só havia casos de sucesso. Na pior das hipóteses, algumas embarcações elas chegaram até certo ponto, não conseguiram descer mais e voltaram, mas todo mundo tinha sobrevivido. Ou seja, ninguém conseguia até hoje puxar da memória facilmente um caso onde aquele submarino falhou. E quando a gente não consegue puxar da nossa memória facilmente uma situação, a gente tende a não sentir que essa situação é provável. E deixa eu te dar o exemplo do avião de novo para você entender isso na prática. Os dados quanto a isso são claríssimos e demonstram a irracionalidade humana de uma forma muito, muito clara. Quando você tem um grande acidente aéreo, um grande acidente de avião,
A primeira coisa que acontece é que acidentes aéreos em geral, eles ganham as manchetes dos jornais. Então você ouve falar muito mais deles do que você ouve falar dos milhares de acidentes de carro que acontecem todos os dias. Então o que acontece é que é muito mais fácil puxar da tua memória o caso de um acidente aéreo. Se eu te falar aí, me fala um acidente aéreo famoso, na hora você puxa. O avião da Air France, por exemplo, que caiu no Oceano Atlântico anos atrás. A explosão do avião da TAM, que ocorreu nas proximidades ali do aeroporto de Congonhas, aqui em São Paulo. Tudo isso você lembra disso com muita clareza. Por quê? Porque é algo que foi amplamente difundido pela mídia, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a própria ideia de você estar preso num avião que você não controla, desse avião cair, isso traz dentro de nós, isso evoca emoções muito mais fortes do que você imaginar um acidente de carro. Né? E o que acontece quando você tem emoções mais fortes é que emoção, gente, emoção é uma espécie de cola super bonder para memória. Emoção faz com que memória seja fincada no seu cérebro. Quanto maior é a intensidade de uma emoção, mais a situação que envolve essa emoção vai ser fincada na sua memória, vai ser cravada na sua memória. E aí você tem a receita de por que é tão mais fácil para as pessoas puxarem da memória acidentes aéreos. É tanto pela questão da cobertura da mídia, quanto também por imaginar estar dentro de um avião caindo ou coisa do tipo, isso evoca emoção dentro de você. E aí o que acontece? Memórias muito, muito sólidas acabam surgindo dentro de você. E quando você consegue puxar alguma coisa da tua memória com facilidade, isso parece mais provável, mais real. Quer ver a prova disso? Sempre que acontece um acidente aéreo que é muito mediatizado, que a mídia fala muito, no dia seguinte, o número de cancelamento de passagem aérea é enorme. Por quê? Porque as pessoas têm agora facilmente, elas puxam na memória facilmente o caso de um avião que caiu. Então o mero fato de estar ali disponível na memória, que a gente chama de memória associativa das pessoas, o acidente, faz com que as pessoas sintam que aquilo é mais provável, sintam que aquilo é mais real. E aí, logo que acontece um acidente aéreo, muitas pessoas cancelam passagens de avião, mas não só isso. Muita gente para de comprar passagem de avião e começa a viajar de ônibus ou de carro. Porque como você tem facilmente disponível na sua memória associativa o acidente, isso muda a sua tomada de decisão. Conforme o tempo vai passando, isso vai diminuindo, até que você volta aos números normais de viagem de avião. Então as pessoas voltam a viajar de avião normalmente, até que acontece um novo acidente. No que acontece um novo acidente, no dia seguinte um monte de gente cancela, e aí isso vai, aos poucos, voltando ao normal. Isso mostra o poder que o viés de disponibilidade tem de mudar o comportamento humano. Então, como até o momento nós não tínhamos disponível na nossa memória a ideia de um acidente com esse submarino, isso provavelmente enviesou, isso provavelmente tornou a decisão dessas pessoas que assinaram esse contrato mais irracional. Elas sentiram que era menos provável que o acidente acontecesse. Agora eu quero que você imagine. Vamos supor que essa empresa ela continua funcionando, porque é bem capaz que ela vá à falência, mas vamos supor que ela continue funcionando. Amanhã, qual é a chance que você acha que existe de alguém assinar um contrato desse? O mesmo contrato. Não estou falando que o contrato vai mudar em nada. Suponha que é o mesmo contrato. Qual é a chance de uma pessoa assinar esse mesmo contrato? Ora, ela é baixíssima se não for zero, porque está muito facilmente disponível na memória a ideia disso que aconteceu nessa embarcação. Então aqui você começa a enxergar como a irracionalidade humana segue certos padrões. Existem padrões para a irracionalidade humana. Eu te expliquei alguns deles já. E eles te ajudam a entender por que essas pessoas, tanto os passageiros que assinaram o contrato e pagaram, quanto também os tripulantes aí desse submarino, por que elas se sujeitaram a riscos tão grandes. E agora eu quero que você ouça as palavras do Stockton Rush, que é o fundador dessa empresa do submarino e o piloto que está desaparecido no Oceano Atlântico. Ele participou de um podcast com aquele jornalista, o David Pogue. Em dado momento dessa entrevista, ele disse o seguinte: sabe, em algum momento, a segurança é apenas puro desperdício. Eu quero dizer, se você só quer estar seguro, não saia da cama, não entre no seu carro, não faça nada. Em algum momento, você vai correr algum risco. E é realmente uma questão de risco-recompensa. E eu sei, muitos de vocês estão aí pensando que é inacreditável, né, um cara dizer esse tipo de coisa e se sujeitar a esse risco. Na verdade, quando a gente fala sobre
a afeição ao risco, o apetite ao risco, isso varia bastante de acordo com cada um, tá? Isso varia especialmente de acordo com a sua personalidade. Existe um campo da ciência chamado ciência da personalidade, e a ciência da personalidade, ela basicamente estuda a sua essência, digamos assim. Então, quando você ouve por aí a palavra essência, na ciência, quem estuda a essência humana, entre aspas, é a ciência da personalidade. Ela vai entender quais são os padrões dentro de você que te levam a pensar de um certo jeito, sentir emoções e sentimentos de um certo jeito e agir de uma certa maneira. E a sua personalidade, ela governa em grande medida qual é o seu apetite ao risco. Especialmente tem um traço de personalidade chamado neuroticismo que está diretamente envolvido nisso. Pessoas que têm baixo grau de neuroticismo, elas tendem a ter um apetite ao risco maior, enquanto pessoas que têm um elevado grau de neuroticismo, elas tendem a ter uma aversão ao risco maior. Eu tenho um grau elevadíssimo de neuroticismo, então para mim, ouvir as palavras desse cara é um negócio meio absurdo, assim, eu jamais me sujeitaria a um risco desse. Só que entender a ciência da personalidade, no fim das contas, é entender quem é você, os padrões da sua vida. E muito daquilo na tua vida que te impede, às vezes, de conquistar os resultados que você deseja, de tomar as piores decisões ou as melhores decisões na sua vida, tudo isso está relacionado à sua personalidade. E a ciência da personalidade é um tema que eu trabalho em profundidade junto com os meus alunos. Hoje nós temos uma formação chamada Formação em Inteligência para Resultados. E nós temos muitas aulas e módulos dedicados à ciência da personalidade. Aliás, na primeira aula do módulo dedicado à ciência da personalidade, os meus alunos, eles preenchem uma ferramenta onde eu faço um mapeamento preciso das 30 facetas de personalidade documentadas pela ciência, e a partir daí eu vou falar de cada uma delas e das ferramentas para você desenvolver aquilo que você precisa desenvolver para conquistar os resultados que você deseja na sua vida. Eu estou falando de resultados pessoais, na tua relação com você mesmo, resultados nas tuas relações com outras pessoas, resultados profissionais, resultados financeiros, reconhecimento de carreira. Tudo isso é o que eu trabalho na formação em inteligência para resultados, com ferramentas validadas pela ciência mais atual. No momento nós não temos vagas, não temos turmas abertas, mas se você se interessa pela formação em inteligência para resultados, eu vou deixar um link aí embaixo para a lista de espera. É a formação mais completa que você vai encontrar hoje a respeito de autoconhecimento e ciência aplicada à busca por resultados concretos e eficientes na sua vida. Estamos falando de ferramentas de fato, práticas, mão na massa e conhecimento que vai te ajudar não só a entender você mesmo, mas as outras pessoas e entender o que você pode fazer para ser uma pessoa mais eficiente na sua vida. Seja a sua vida pessoal, na sua relação com você mesmo, sua vida afetiva, na sua relação com outras pessoas ou sua vida profissional e financeira. Então fica o convite, caso você tenha interesse, o link para a lista de espera está aí embaixo. Enfim, a personalidade que eu trabalho com os meus alunos da formação, ela tem muita relação com o apetite e a aversão ao risco. A questão aqui é que o apetite e a aversão ao risco, apesar de serem em grande medida influenciados pela personalidade, eles variam ao longo do tempo. E o que eu quero te dizer aqui é o seguinte: outra coisa muito bem documentada pela ciência é que quando você assume uma postura de risco perante uma decisão e você não tem consequências negativas, ou seja, vamos supor que você vai tomar uma decisão, essa decisão envolve um risco. Você toma a decisão e não dá nada errado. Ou às vezes até dá certo. Isso cria um processo de adaptação no seu cérebro. Você se adapta a esse risco, conforme você vai convivendo com ele. E isso te leva a fazer o quê? A correr um risco um pouco maior depois. Isso, essencialmente, é algo que faz parte da vida de todos nós. Você sabe disso. Você, se é uma pessoa experiente, que já tem uma longa carreira, que já tem longa experiência, seja lá no que for, você começou arriscando pouco e aí você errou aqui, acertou ali, mas o seu ambiente de conforto ao risco ele foi aumentando ao longo da vida. De modo que hoje você provavelmente tem uma tendência a arriscar de maneira inteligente, espero eu, um pouco mais do que você tinha quando você era mais inexperiente. Não tem problema nisso, mas pode ter problema porque muitas vezes isso nos leva por caminhos irracionais. Isso é algo muito observado, por exemplo, em praticantes de esportes radicais. Então, a pessoa que pratica esporte radical, ela vai esticando a corda, sabe? Então, ela pratica um esporte que é extremamente perigoso e aí, às vezes, acontece uma coisinha ou outra errada, mas ela sobrevive, ela vai melhorando e aí, conforme ela vai melhorando, ela vai praticando o esporte de um jeito cada vez mais perigoso, ela pula para outro esporte que é mais perigoso ainda, aí vai esticando a corda, às vezes a corda estoura.
Às vezes a pessoa perde a vida por quê? Porque ela assumiu um risco grande demais, ela estava lá meio que confortável, achando que ela seria capaz de controlar aquele risco por conta da ilusão de controle que eu já falei, ela achava que era mais competente de fato naquilo do que ela de fato era, por conta da ilusão de superioridade e competência que eu também já te falei, e aí por conta disso a pessoa arrisca a própria vida. E nesses casos, no caso de um esporte radical, a pessoa ela paga o preço com a própria vida, infelizmente. Tem muitos e muitos casos de esportistas radicais que perderam suas vidas por conta desse padrão irracional da mente humana. E claro, nós podemos trazer isso aqui ao caso do submarino também. Veja só, eles haviam feito outras viagens. Algumas não tiveram sucesso, mas aí eles só subiram e tudo bem, como por exemplo a viagem lá com o jornalista David Pogue. Em outras viagens, eles conseguiram de fato ir até o Titanic, conseguiram ver o Titanic de perto. Tudo isso criou dentro deles, em primeiro lugar, uma disponibilidade de memória de sucesso. Ou seja, eles só tinham casos de sucesso e de sobrevida, no fim das contas, na memória. Isso, devido ao viés de disponibilidade, faz com que a pessoa tenda a achar que é mais provável sobreviver. E não só isso. O fato deles terem assumido esses riscos e de não terem colhido consequências negativas fez com que eles tivessem uma confiança excessiva no risco que estavam correndo. E claro, isso traz um problema muito sério que, infelizmente, eu espero que essas pessoas sejam encontradas, eu espero que elas estejam com vida. Eu vejo muita gente aí pela internet falando, que estupidez, que irracionalidade, eles escolheram, bem feito. Olha, eu tenho respeito à vida humana, eu acho que de maneira alguma você tem que chacotear a vida humana ou dizer que bem feito para uma pessoa que perdeu sua vida. São famílias, são seres humanos e por mais que sim, as decisões tenham sido uma cadeia de decisões irracionais, essas pessoas isso não significa que essas pessoas têm menos direito à vida do que uma pessoa que seria mais racional, tá? Então a gente tem que ter o respeito devido à vida humana nesse caso. No entanto, a probabilidade delas serem encontradas com vida é cada vez menor a cada segundo que passa, devido a tudo que eu falei no início do vídeo, e talvez, infelizmente, esse seja um caso de pessoas que pagaram o preço da irracionalidade ao assumir um risco com as próprias vidas. E que isso fique disponível na nossa memória. Por isso que, inclusive, estou gravando esse vídeo aqui. Porque esse vídeo aqui vai continuar aqui no YouTube por muito tempo e ao longo dos anos eu espero que mais pessoas assistam para que parem de correr riscos como esse. E tudo isso me leva àquilo que eu disse no início, que é o que esse submarino tem a nos ensinar sobre a vida humana de maneira geral. E o que eu quero te dizer é que com tudo isso que eu disse, você pode olhar para a tua vida e você pode enxergar, numa escala menor, guardadas as devidas proporções, como isso pode estar influenciando a sua vida e prejudicando a sua vida. E o exemplo que eu costumo dar disso, que é o exemplo talvez mais emblemático, é o quanto que as pessoas correm riscos que elas não deveriam correr, achando que não tem problema, que tá tudo bem, por conta de todos esses vieses e todos esses mecanismos de irracionalidade que eu expliquei aqui. E o perfeito exemplo disso, eu sei que você pode estar pensando aí em riscos que as pessoas tomam na profissão, na carreira, nas finanças. E de fato, isso acontece. Tá? Mas eu tô falando do maior risco que talvez você encontre pela humanidade. E quando eu digo que é o maior, é porque é o mais comum, que é o risco da acomodação. Quantas pessoas não estão aí numa espécie de contrato onde tá claro que não vai dar certo, tá claro que o risco é muito alto. Não teve um contrato para assinar, mas existe um tácito contrato aí. Veja pessoas, por exemplo, que estão em relações. Relações onde claramente, se você parar por uma hora e pensar racionalmente nas coisas, fica muito claro que ali você só vai encontrar infelicidade. Às vezes é uma relação que já é infeliz há anos. Às vezes é uma relação que racionalmente já está muito claro, todo mundo ao teu redor avisa para você que não adianta você continuar investindo tua energia, tempo e dedicação e carinho ali, porque você só vai continuar encontrando infelicidade, só que por conta de todos esses mecanismos irracionais da mente humana, a pessoa insiste naquilo que ela deveria dizer adeus. Isso é muito comum nas relações amorosas. Tenho certeza que muitas pessoas que estão me ouvindo aí estão passando por isso. Você está há anos tentando fazer com que uma relação chegue onde você quer chegar. Só que essa relação é meio como o submarino. A probabilidade dela chegar lá é muito baixa, os riscos são enormes e você está, no fim das contas, pagando com a sua vida e com o seu tempo. Isso é válido e verdadeiro nas relações amorosas, mas isso também vale para carreira,
para emprego, isso vale para situações profissionais de maneira geral, projetos pessoais. Muita gente está aí paralisada em uma situação que a pessoa sabe que só faz mal a ela. No fim das contas, se ela parar para examinar racionalmente, ela tem consciência disso. Mas por uma série de mecanismos do cérebro que levam a um auto-engano, essa pessoa acredita que não, tá tudo bem, vai melhorar, ou então eu vou começar semana que vem, e aí a pessoa tá há anos prometendo uma mudança que ela sempre diz que vai começar na semana que vem. Às vezes a pessoa até começa, não consegue manter constância, desiste logo depois e faz isso 20, 30 vezes ao ano. Isso vale para as mudanças de vida, mudanças profissionais, isso vale, repito, para as relações afetivas e, no fim das contas, por trás dessa irracionalidade, por trás da acomodação, por trás de você achar que uma situação que está destruindo a sua vida, ela magicamente vai melhorar, está uma série de padrões irracionais da mente humana que eu expliquei aqui nesse vídeo. Então o que eu gostaria é que você, neste vídeo, não pensasse somente sobre o submarino, mas tenta trazer tudo que eu disse para a tua vida pessoal, para a tua vida profissional. Será que você não está num metafórico submarino na sua vida, onde você está indo para a implosão, você está indo para o acidente, você está indo para o caminho onde não vai ter volta, você está assumindo riscos que você não deveria? Existe um contrato lá, porque se você olhar as cláusulas, se você olhar tudo que está claro na tua frente, você vai perceber que o risco é alto demais e que não merece ser tomado. Você não deveria tomar esse risco, mas você está lá tomando por quê? Porque você está iludido de que, de certa forma, aquilo é seguro. Lembre-se, não há segurança em você permanecer acomodado numa situação que está te fazendo mal, seja ela qual for. Inclusive, você pode estar correndo o maior risco de todos, que é você desperdiçar a sua vida, seu tempo, sua energia, seu carinho em coisas, situações, projetos, pessoas que merecem o seu adeus. Nós precisamos saber dizer adeus às situações que estão levando a nossa vida ao naufrágio. E isso ocorre muitas vezes por quê? Porque você não para examinar de maneira racional, de maneira consciente a sua vida. Você vive a sua vida meio que no modo automático, no banco de passageiro, deixa a sua vida ser tocada, você não para examinar a sua vida com clareza e devido a isso o que acontece? Você vai deixando a vida passar sem enxergar os riscos que você já está correndo. Lembre-se do que eu venho dizendo aqui no canal Neurovox há anos. Acomodação é morte. Não importa qual esfera da vida, no amor, na família, na carreira, na vida financeira, no conhecimento, em todas as esferas da vida, a acomodação é morte. Um dos maiores riscos que as pessoas correm, portanto, no dia a dia é o risco de estarem acomodadas em uma situação que é uma situação prejudicial. Eu gravei um vídeo aqui no canal Neurovox chamado "A zona de conforto está destruindo a sua vida". Eu sei que muita gente assistiu a esse vídeo ou ouve isso que eu estou dizendo e fala: "Pedro, mas não tem conforto aqui nessa zona que eu estou vivendo, não. Tá ruim, como é que você pode dizer que é zona de conforto?" Eu acho que o nome zona de conforto é o problema. Porque não é bem zona de conforto, é zona de acomodação. Pode ser que você esteja acomodado a uma situação extremamente desconfortável, só que é mais desconfortável para você tentar mudar. E aí, por ser mais desconfortável tentar mudar, você acaba ficando ali naquela situação ruim, desconfortável, desagradável, às vezes dolorosa, mas onde você tem alguma familiaridade e algum conforto. E muitas vezes as pessoas simplesmente fecham os olhos para os sinais, para as cláusulas do contrato. E aqui eu quero te falar de um estudo que demonstrou algo interessantíssimo. É um estudo sobre economia. E basicamente o que esse estudo verificou é que as pessoas, durante crises econômicas, elas param de acompanhar os seus investimentos ou elas tendem a acompanhar menos os seus investimentos. Por quê? Porque acompanhar os seus investimentos quando você está num período de crise econômica é diariamente possivelmente ver que você está perdendo dinheiro. O que as pessoas fazem? Elas enfiam a cabeça na terra igual um avestruz. Aliás, esse é o nome que os cientistas deram para essa irracionalidade humana, esse padrão irracional. Eles chamaram de efeito avestruz. Eu não estou brincando, eles deram exatamente esse nome. Veja só, muitas vezes você está numa situação na sua vida, você tem sinais claros, tal como essas pessoas nesse submarino. Pelo amor de Deus, tinham sinais claríssimos de quão perigoso aquilo era. Só que às vezes a irracionalidade das pessoas, para não encarar
as possibilidades negativas, as ameaças, as coisas ruins, as pessoas fecham os olhos, enfiam a cabeça na terra igual um avestruz. Então, não faça isso. O primeiro passo para você transformar a sua vida é você ter clareza e admitir para si mesmo aquilo que precisa ser mudado, aquilo que merece o seu adeus, aquilo que você precisa transformar. Porque se você está ancorado num cais que não te deixa navegar, não adianta você ficar sonhando com novos oceanos. Você precisa, em primeiro lugar, levantar essas âncoras, se desprender desse cais para você conseguir navegar por novos oceanos. E nesse sentido, você nunca conseguirá fazer isso se você não admitir para si mesmo a sua irracionalidade, se você não tiver clareza para si mesmo a respeito de todas as cláusulas e ameaças que estão aí ao seu redor. Então a pergunta que eu deixo a você aqui, como conclusão desse vídeo, é essa. Observa a tua vida pessoal, profissional e tenta enxergar quais são as ameaças que você está aceitando, mas não deveria. Que você está aí com a ilusão de que vai ficar tudo bem, mas você sabe no fundo que não vai. Quais são as coisas que estão aí, as ameaças e problemas, mas você está enfiando a cabeça igual um avestruz na terra, fingindo que não existe. Porque, olha, décadas de ciência nos mostram de maneira muito clara. Você ficar fugindo dos problemas da sua vida é a pior coisa que você faz. Eles só vão se acumular e daqui a pouco vão morder teu calcanhar. E talvez quando eles morderem o teu calcanhar, você já não vai ter muito o que fazer. Então não espere que isso aconteça, não espera naufragar. Enquanto você está aí no comando do navio, assume o comando de fato. Para de fechar os olhos para tudo que está ameaçando a tua vida. Para de aceitar riscos irracionais que você não deveria aceitar. E eu te garanto, a tua vida vai começar a mudar. Eu acho que casos como esse são muito tristes no caso de perda de vida humana, mas eles podem, no mínimo, nos ensinar, não apenas a respeito do submarino e do caso específico, mas da existência humana de maneira geral, e é isso que eu quis trazer aqui no vídeo para você. Repito, se você quiser ser meu aluno na formação Inteligência para Resultados, eu deixo o link aí embaixo para você entrar na lista de espera. Não sei quando teremos novas turmas, fica de olho no seu e-mail depois que você cadastrar o seu nome na lista de espera. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui em mais um vídeo do canal Neurovox. Aliás, eu quero te perguntar, gostou da estética nova do canal? Eu resolvi gravar aqui de um jeito mais intimista com você. Um jeito que a gente consegue, parece que tá numa conversa aqui, eu e você mesmo, né? Menos distante. Me conta aí nos comentários se você gostou do vídeo, me conta aí nos comentários se você gostou da nova estética do canal e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Parabéns por ter concluído o vídeo, porque a maioria das pessoas não chegou até aqui. Então você é uma pessoa dedicada. Te vejo no próximo vídeo, grande abraço e até lá.